Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara aqui em cima, velho. Vou trazer aqui um vídeo lá do canal do My News que é: voto pela cassação estava contratado? Glauber Braga expõe bastidores com Arthur Lira, que é o trecho de uma entrevista que ele deu lá pro canal do My News. Por favor, desde já, deixa like, se inscreve no canal se não for inscrito. E comentário é importantíssimo para fazer vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, aquele bom e velho Glauber fica, tá ligado não, meu velho? E sem delongas, bora logo dar uma sacada aqui no vídeo. É fogo no gado, papai. Dado, eu quero começar por esse voto do relator, mas sob um aspecto. Quando o senhor falou com a gente no fim do ano passado, ainda não tinha o voto dele, agora foi divulgado. E eu disse aqui na abertura, poderia ser outras medidas, talvez, que ele achasse justo, ele foi direto para a cassação. Te surpreendeu o voto do Paulo Magalhães, deputado? Não surpreendeu porque eu sabia que esse voto já estava contratado numa relação direta com Arthur Lira. Eu não sabia a medida da contratação, se ela iria ser por uma suspensão, se iria ser essa tentativa de tortura institucional durante um período de aproximadamente um ano, porque já faz um ano que a representação foi feita, ou seria a cassação. Ficou demonstrado que a contratação era pela cassação. Então eu já esperava que ele entregaria a fatura que tinha pactuado com Arthur Lira. Então por isso não foi uma surpresa, mas não deixa evidentemente de ser gerador de indignação, ainda mais quando a gente tem um relatório que foi evidentemente comprado, e comprado com recursos do orçamento secreto. E eu não estou falando isso da boca para fora. O senhor falou na sessão, queria que o senhor detalhasse também um pouco sobre isso. A gente fez um cruzamento de uma única lista. A lista do Flávio Dino dos 4 bilhões de reais que foram suspensos no final do ano. Fazendo o cruzamento dessa lista com os municípios onde Paulo Magalhães é o principal líder político, nós estamos falando de milhões de reais. Se pegar o conjunto dos municípios onde ele tem força, nós estamos falando de mais de 30 milhões. Em uma única lista, sem contar outros recursos que nós não vimos, sem contar a capital, Salvador, onde o filho dele é vereador. Então, evidentemente, eu não estou lutando exclusivamente contra o Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra o relatório escrito pelo Paulo Magalhães como um fantoche, a partir do momento em que ele fez um acordo com Arthur Lira, que comprou esse relatório, esse voto. Deputado, tem um trecho do Código de Ética e Decoro Parlamentar que traz as penalidades possíveis para os parlamentares que eventualmente sejam considerados, que sejam eventualmente enquadrados pelo colegiado como alguém que rompeu as condutas esperadas, digamos assim, de um parlamentar. E nesse mesmo trecho lá tem dizendo que a gradação da penalidade pode ser avaliada pelo colegiado, considerando também atitudes e situações pregressas. Não é exatamente o trecho, não é exatamente esse verbete que está lá, mas a mensagem é essa. Mas justamente um dos seus argumentos da sua defesa é o de que o relator evocou no relatório dele uma série de informações sobre fatos pregressos que já viraram representações no Conselho de Ética e essas representações foram rejeitadas, né? Eu queria lhe ouvir a esse respeito, porque eu queria saber do senhor, para o senhor explicar, inclusive para as pessoas que nos assistem entenderem, quais são os fatos que, na sua avaliação, foram evocados no voto dele, que, na sua leitura, extrapolam o objeto da representação do Partido Novo. Eu faço um mandato duro, um mandato de enfrentamento político. E nesse enfrentamento político, ele evoca lá, por exemplo, uma reunião da Comissão de Segurança Pública, onde era eu contra 20 deputados federais da bancada da bala, onde eu estava sentado na minha cadeira e os caras se levantam e vêm ao meu encontro. Aquele deputado, inclusive, que anda em todo lugar com uma bandeira do Brasil nas costas, vem me ameaçando, vem falando. É o porta-bandeira bolsonarista, meu irmão. Uma vez ele tava querendo arrumar com truca com o Marco Duval. Fiquei doidinho pra que ele enrolasse, meu velho. Uma combinação dos dois numa luta de MMA, né, não? Como os caras da bancada da bala, meu velho, acho que até seria cabível cada um ter direito a um berro e uma bala, né, não? Ia ser mata esse MMA, mas não rolou não, meu irmão. Mas eu torci muito pra que acontecesse. Mas no fundo, acho que chegou mais perto de rolar um beijo do que uma trocação de tapa, tá ligado?
Agora o deputado desafiou o senador, que eu lembro. Então, tem um senador que está procurando briga comigo, e eu quero dizer a todos os parlamentares, deputados, senadores, não vim aqui para brigar, mas, se quiserem, eu desafio em qualquer academia, que é o lugar certo, qualquer academia, pode marcar qualquer modalidade, no boxe, no MMA, vale tudo, eu estou à disposição. O que é chato é dentro do aeroporto um senador e um deputado quase sair a vias de fato, porque é um senador desequilibrado. Pronto, o desafio acho que tá lançado. Se pá ainda tá de pé. E aí, Marcos Duval? Vai peidar mesmo, meu irmão? Vai deixar o cara ficar te desafiando assim, pá, e não vai fazer nada, meu irmão? Puxa, agora, já que eles têm imunidade parlamentar, eu não sei se pode, mas ia ser massa bagulho de clube de tiro, né? Enfim, fugi totalmente do foco do vídeo, né? Me perdoe, tô muito monarcado. Deixa eu voltar aqui para as ideias da entrevista. Falando, e eu fico sentado no lugar onde eu estava. O deputado Fraga, que é da bancada bala, foi chamado então como testemunha de acusação. Só que o depoimento dele se converteu como uma testemunha de defesa. É o Fraga, no caso. O Fraga. Porque ele demonstra no depoimento dele que eu atuei nos limites da atuação parlamentar. E mais do que isso, quando o deputado Chico Alencar pergunta para ele, deputado Fraga, o que o senhor faria se alguém dissesse da sua mãe o que foi dito pelo provocador contra a mãe do deputado Glauber? A resposta do Fraga é, isso foi ele quem disse, não fui eu não. Aí eu cobriria na porrada. Esse foi um dos pontos que estavam lá colocados na representação. O outro ponto que está colocado na inicial é o caso do Bibo Nunes. O que aconteceu com o Bibo Nunes? Bibo Nunes sobe à tribuna e faz uma piada, entre aspas, com a tortura de uma mulher durante o período da ditadura, mais especificamente da jornalista Miriam Leitão. Uma piada, isso não é piada. E eu imediatamente subo à tribuna e reajo àquilo que ele tinha dito do outro lado do plenário. Ele é que não poderia ter dito aquilo, ele que tinha que ter sido repreendido por quem estava presidindo a sessão. Como não foi, eu reagi a isso. E eles colocam, então, isso como um fato que deveria ser objeto de censura ou de avaliação pelo Conselho de Ética. Mais um, Brunini, que agora se elegeu prefeito. Nós fizemos o primeiro ato de articulação com deputados em solidariedade ao povo palestino. Esse deputado se sente no direito de entrar no plenário em que a gente estava, se posicionar na frente da mesa e dizer que a sessão não aconteceria, até que os cartazes fossem retirados daquele ambiente. Não só eu e outros parlamentares, retiramos ele de frente da mesa para que a sessão pudesse ser iniciada. Eles fizeram uma representação contra mim por conta disso no Conselho de Ética e ela foi arquivada. Agora, o principal, que ele coloca o tempo inteiro e recheia o seu relatório, é o Lira. Porque ele nem fingiu que estava ali prestando contas para o Lira. Quais foram os desrespeitos utilizados da minha parte que são evocados por ele em relação a Arthur Lira? Essa história com o Lira começa quando ele, na reunião do Colégio de Líderes, junto com os deputados federais, diz que vai colocar em votação no mesmo dia a entrega do controle acionário da Petrobras. Você vai entregar, vai privatizar a Petrobras, colocando uma urgência no mesmo dia em que se anuncia no Colégio de Líderes. Então eu pergunto no plenário se ele não tinha vergonha. Ali ele já começa a ameaça. Ele diz que iria ficar muito feliz quando eu não mais estivesse naquele plenário. E o PL, então, no dia seguinte, entra com uma representação pedindo a cassação do mandato. Esse dia aí foi bagulho doido mesmo. Glauber Braga tava falando no microfone, Arthur Lira cortou o microfone, pá, e barrou ele de falar. Ele foi para aquele microfone de falar 1 minuto e pá, de a parte. Aí Lira cortava, Glauber ia pra outro. Foi mó doideira, mamãe. Tirou brava. E, na moral, o Glauber é um dos melhores deputados que tem lá. Se não for o melhor, tá ligado? Viajo muito no trampo, tanto dele como de Samia Bonfim, pô. A avaliação que a gente tinha era, que foi um ano eleitoral, se eu venho a perder as eleições, ele vai caçar para gerar uma inelegibilidade. Mas se você vence as eleições, com o respaldo das urnas, é mais difícil caçar. E foi exatamente o que aconteceu.
Eu tive praticamente o dobro da votação e me reelegi deputado federal. Ao final do ano, esse processo foi arquivado. Mas ele continuava com aquela história. E o mandato não parou. Ele procurou interlocutor nosso e disse: o que está acontecendo com o Glauber? Por que ele continua? E aí quem fez a interlocução com ele, ou quem ele procurou para a interlocução, disse: mas você tentou caçar o mandato dele? Aí o Lira responde: mas já passou. Ele não foi eleito, reeleito, bem eleito? Passou. Querendo dizer o quê? Que eu parasse. Só que eu não parei. Eu segui fazendo as denúncias, cobrando na tribuna da Câmara as fazendas não declaradas por Arthur Lira, cobrando a relação dele com o orçamento secreto, porque ele é o pai articulador do orçamento secreto. Eu subo na tribuna e faço uma cobrança moderada sobre a ausência de pessoas nas galerias porque não tinha sido autorizada a presença por ele. Sabe o que ele faz? Ele corta no dia seguinte a escolta de Sâmia, que tinha direito a essa escolta por conta do assassinato do meu cunhado. Se o cara é capaz de fazer uma coisa dessa, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele dá uma entrevista para o Bial, onde o Bial falou: pô, mas esses casos de agressões da direita e tal. Aí ele falou: da direita só não, da esquerda também. E entra então a minha imagem, com a minha reação ao provocador, ao mini bandido do MBL. Foi o Arthur Lira. Ele não aceita, inclusive, e só não fez isso antes porque deixou dar uma esfriada, que eu tenha levado à Polícia Federal casos concretos da relação dele com o orçamento secreto e da lavanderia do Arthur Lira, que se tornou município de Rio Largo, em Alagoas. Eu estou sofrendo as consequências de ter feito essas denúncias publicamente. Perguntem, vocês são jornalistas muito respeitados, não só no espaço da Câmara, mas fora dele. Mas pergunte a qualquer líder partidário, qualquer um. Claro que eles não vão dizer isso publicamente, mas em off eles vão dizer: não, isso não é o relatório do Paulo Magalhães, isso é o Arthur Lira. Todos eles vão dizer isso. E eu falo isso porque eles dizem para interlocutores nossos. Meu irmão, nesse aspecto aí eu ando temerário que esse bicho de fato venha a perder o mandato, tá ligado? Aparentemente eu ainda tô mais preocupado que ele. Assim, quando começou o processo mesmo e pá, aí eu pensei já que o bagulho tava ruim pro lado dele. Aí quando começou a rolar os negócios tudinho, que teve as testemunhas e tudo, antes da lida do relatório, eu já tava meio que otimista, mas agora já fiquei pessimista novamente, meu irmão. Agora sim, o plenário da Câmara eu acho imprevisível referente a esse caso, porque a tendência da galera é meio que se autoproteger, né, não? Aí não sei no que vai dar não, mas tomara que não perca o mandato, até porque, meu irmão, esse bicho aí que é o relator, esse Paulo Magalhães, ele já chegou a agredir uma pessoa lá na Câmara, um jornalista e pá, doideira do cara. Deixa eu pegar aqui, uma matéria para passar a informação mais precisa. Pronto, tá aqui, ó, da Carta Capital, mas podia ser de outras fontes jornalísticas também, tá ligado? Mas é uma das que apareceu lá na parte de cima. Aí tá assim, ó: relator do processo contra a Glauber Braga já agrediu o jornalista na Câmara. Aí relatou, aí em 2001, o deputado Paulo Magalhães, PSD, Bahia, deu socos e chutes no autor de um livro de denúncias contra Antônio Carlos Magalhães, tio do parlamentar. Essa matéria aqui consta postada no dia 3 de abril. Aí um trecho dela diz que o caso envolvendo Magalhães aconteceu em 2001. O deputado baiano é sobrinho do ex-governador e ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães, que ficou sem vida em 2007. O jornalista agredido, Maneca Muniz, estava em Brasília para o lançamento de um livro denúncia contra a ACM, como era conhecido o tio do deputado. Aí nessa perspectiva, meu irmão, era até de se esperar um pouco mais de empatia, né, não? Sobre o caso e pá, desse deputado, além de que, referente àquele bicho lá de Brasão e pá, que é miliciano e tal, o principal suspeito de tirar a vida de Marielle, de mandar tirar a vida de Marielle Franco, ele, no caso, se absteve de votar. E pra mim, nesse contexto, meu velho, fica muito contraditório, muito estranho, muito suspeito de tudo. Mas enfim, tomara que no final das contas tudo dê certo, que Glauber Braga consiga manter o mandato dele até o final, assim como também a elegibilidade, né não? Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui.
por favor, se não for inscrito no canal, peço humildemente, eu imploro, se inscreva. Like também é essencial, porque fortalece engajamento. E comentário pode deixar até mais de um, tá ligado? O like é limitado a um, mas comentário, o bagulho é meio que infinito, pode deixar vários. Aí na dúvida do que comentar, deixa aí um viva pra Lula, um viva pra Xandão, pra Flávio Dino, pra Operação Lava Gado, pro deputado Glauber Braga, ou então quem sabe até pro canal Filosofia Marginal. E o que é que vocês acham do X1? Do porta-bandeira dos bolsonaristas e do senador baratinado do juiz? Eu dou valor, velho. Não é querendo colocar gasolina no fogo, não. Mas é querendo jogar um tonel de querosene. Ia ser massa demais, meu irmão. Oxi, ia ser um dos melhores dias da minha vida. Enfim, tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia e sem saidinha, que golpista bom. É golpista preso, meu velho. Esse ano, oxi, que veio muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Eu até sou contra esse negócio de rinha de galo. Mas rinha de gado, oxi, ia ser massa. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!